Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um dia desta jornada abençoada de lermos a Bíblia em um ano. É uma alegria imensa estar com vocês novamente. Hoje chegamos a um momento muito especial. Vamos concluir o livro de Levítico. Isso mesmo, hoje leremos os 3 últimos capítulos deste livro extraordinário que nos revelou tantas verdades sobre a santidade de Deus e seu cuidado por seu povo. Nos capítulos 25, 26 e 27, encontraremos algumas das leis mais revolucionárias e compassivas de toda a Escritura. Veremos o ano do jubileu, uma instituição de justiça social sem paralelo na história antiga, onde dívidas eram perdoadas, escravos libertos e terras devolvidas aos seus donos originais. Que retrato poderoso da redenção que temos em Cristo. No capítulo 26, ouviremos as solenes bênçãos e maldições da aliança, as consequências da obediência e da desobediência. São palavras proféticas que se cumpriram tragicamente na história de Israel, mas que também revelam a fidelidade inabalável de Deus mesmo quando seu povo falha. E finalmente, no capítulo 27, aprenderemos sobre votos e consagrações, como lidar com promessas feitas a Deus e o princípio sagrado dos dízimos. São capítulos profundos, práticos e cheios de revelação sobre o caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia, sua fidelidade e seu desejo de relacionamento com seu povo. Prepare seu coração para encerrar Levítico com chave de ouro. Mas antes de começarmos, vamos nos colocar em oração, pedindo que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Pai Celestial, Deus de toda graça e verdade, nós nos aproximamos de Ti, neste momento com reverência e expectativa. Obrigado por nos trazer até aqui, por nos sustentar dia após dia nesta caminhada pela Tua Palavra. Senhor, hoje concluímos o livro de Levítico. Que privilégio tem sido mergulhar nestas páginas sagradas e descobrir quem Tu és, santo, justo, compassivo e fiel. Agora, ao lermos estes capítulos finais, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente de maneira especial. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos Tua voz. Abre os nossos corações para recebermos Tua verdade com fé e obediência. Ajuda-nos a enxergar além das letras, a ver Cristo revelado nestas páginas, a compreender Teu plano de redenção, a valorizar Tua justiça e Tua misericórdia. Que estas palavras não sejam apenas informação, mas transformação. Molda nosso caráter, renova nossa mente, fortalece nossa fé. E dá-nos perseverança para continuar esta jornada de ler Tua palavra completa, dia após dia, até chegarmos ao fim. Consagramos este tempo a Ti. Fala, Senhor, porque Teus servos estão ouvindo. Em nome de Jesus, nosso Redentor e Senhor. Amém. Levítico 25. E falou o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais, que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis, cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme ao número das colheitas é que ele te vende. Portanto não oprimireis uns aos outros, mas terás temor do teu Deus,
porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem colher a nossa novidade. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e dará fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer, e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não bastarem para restituir-lhe, então o que vendeu ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Mas no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se, cumprindo-se-lhe um ano inteiro, não for resgatada, então a casa, que estiver na cidade murada, em perpetuidade ficará o que a comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em redor serão consideradas como o campo da terra. Para elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Mas, tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E o que se comprar dos levitas sairá no jubileu, a casa que foi vendida na cidade da sua possessão. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu mantimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor, uns sobre os outros. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar isso, e teu irmão, que está com ele, empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou, se as suas posses alcançarem, ele se resgatará a si mesmo. E acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até ao ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme ao número dos anos, conforme aos dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá o seu resgate do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele, conforme aos seus anos restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor.
Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis o da colheita velha guardado muito tempo, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará, e andarei entre vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei as ataduras do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e se a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, mas invalidando a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com isto não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei o vosso céu como ferro e a vossa terra como bronze, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme aos vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com isto não vos corrigirdes para viverdes comigo, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu, sim eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada vingadora, vingança da aliança, e congregar-vos-eis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e tornarão a trazer vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. E, se com isto ainda não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu convosco andarei contrariamente com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porquanto não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como de diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos. E pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó,
e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfadou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando alguém fizer voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 siclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E, se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos, e para uma mulher de 10 ciclos. E, se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E, se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme ao que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Se porém de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o quiser resgatar, então acrescentará a sua 5ª parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se aquele que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação sobre ela, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua sementeira. Um homer de sementeira de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação sobre ele, e lhe ficará. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, que por primogenitura é do Senhor, ninguém santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a sua 5ª parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas de alguma maneira resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar,
tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Chegamos aos capítulos finais de Levítico, que encerram este livro extraordinário com instruções sobre justiça social, bênçãos e maldições da aliança, e regulamentos sobre votos e consagrações. Estes capítulos revelam o coração de Deus por justiça, sua fidelidade à aliança, e a seriedade dos compromissos feitos com ele. Levítico 25, o ano sabático e o ano do jubileu. Este capítulo apresenta duas das mais revolucionárias instituições sociais do Antigo Testamento: o ano sabático, a cada 7 anos, e o ano do jubileu, a cada 50 anos. Estas leis demonstram o cuidado de Deus pela terra, pelos pobres, e pela justiça econômica. O ano sabático da terra, versículos 1 a 7. 6 anos semearás a tua terra, porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Assim como as pessoas descansavam no 7º dia, a terra deveria descansar no 7º ano. Durante este ano, nenhum plantio era permitido, nenhuma poda de vinhas, nenhuma colheita organizada. O que crescesse naturalmente seria para todos comerem livremente, proprietário, servo, estrangeiro, animais. Propósitos do ano sabático. Confiança em Deus. Israel precisava confiar que Deus proveria durante o ano sem plantio. Era exercício radical de fé. 2. Restauração da terra, menos descanso periódico renova o solo, princípio agrícola comprovado pela ciência moderna. 3. Igualdade social. Durante o ano sabático, pobres e ricos comiam igualmente do que crescia naturalmente. Distinções de classe eram temporariamente suspensas. 4. Lembrança do Criador, mas a terra pertence a Deus, não absolutamente aos homens. O descanso reconhecia sua soberania. 5. Provisão para necessitados, mas pobres, estrangeiros e animais tinham acesso livre ao alimento. O ano do jubileu, versículos 8 a 55. Também contarás 7 semanas de anos, 49 anos, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Após 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, o 50º ano era o jubileu. Este ano extraordinário incluía proclamação com trombetas, anunciado no dia da expiação, com toque de chofar por toda a terra. 2. Libertação universal. Apregoareis liberdade na terra. Estas palavras estão gravadas no Liberty Bell nos Estados Unidos. 3. Retorno às possessões originais. Terras vendidas voltavam aos proprietários originais ou seus herdeiros. 4. Liberação de servos israelitas. Todos os que haviam se vendido como servos por dívidas eram libertados. 5. Terra descansava novamente. Como no ano sabático, não havia plantio nem colheita. Princípios revolucionários do jubileu? Propriedade limitada da terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Verdade fundamental: a terra pertence a Deus, não aos homens. Os israelitas eram apenas mordomos temporários. Isto impedia acumulação perpétua de terras pelos ricos, perda permanente de herança familiar, formação de oligarquias de grandes proprietários. Preços baseados no tempo até o jubileu. O valor de venda de terras era calculado pelo número de colheitas até o próximo jubileu. Quanto mais próximo o jubileu, menor o preço. Não era a venda da terra em si, mas do direito de usar a terra até o jubileu. C. Redenção, resgate. A qualquer momento, um parente próximo, Goel, redentor, podia resgatar a propriedade vendida a qualquer momento. Se não houvesse redentor, ou se a pessoa prosperasse, ela mesma poderia resgatar sua terra. Esta instituição prefigurava Cristo, nosso parente redentor que nos comprou de volta da escravidão do pecado. D. Proteção especial aos levitas. Os levitas, que não receberam território tribal, tinham direito perpétuo de resgatar suas casas nas cidades levíticas, mesmo após o ano limite de resgate para outros. E. Leis contra usura, juros. Não tomarás dele juros, nem ganho. Não lhe darás teu dinheiro com usura. Israelitas não podiam cobrar juros de compatriotas empobrecidos. Deveriam emprestar generosamente sem lucrar com a desgraça do irmão. Isto contrastava radicalmente com práticas exploratórias comuns na antiguidade, e ainda hoje. F. Tratamento humanitário de servos israelitas. Se um israelita tão empobrecido que precisasse se vender como servo,
Não deveria ser tratado como escravo, mas como trabalhador contratado. Não deveria sofrer domínio com rigor. Seria libertado no jubileu junto com sua família. Razão, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, pertenciam a Deus, não a outros homens. Provisão divina, versículos 20 a 22. Deus antecipou a pergunta óbvia: que comeremos no ano 7º? E prometeu bênção tripla no 6º ano, colheita suficiente para 3 anos. Esta provisão milagrosa sustentaria Israel durante o ano sabático, o jubileu, e até a próxima colheita. Significado profético e espiritual. O jubileu aponta para verdades gloriosas. Cristo proclama libertação. Jesus citou Isaías capítulo 61, texto relacionado ao jubileu, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos. Redenção final. O jubileu definitivo quando Cristo retornar e restaurar todas as coisas. Perdão de dívidas. Nossa dívida de pecado foi cancelada em Cristo. Herança restaurada. Recuperamos o que Adão perdeu. Acumulação perpétua de terras pelos ricos. Perda permanente de herança familiar. Formação de oligarquias de grandes proprietários. B. Preços baseados no tempo até o jubileu. O valor de venda de terras era calculado pelo número de colheitas até o próximo jubileu. Quanto mais próximo o jubileu, menor o preço. Não era a venda da terra em si, mas do direito de usar a terra até o jubileu. C. Redenção. Resgate. A qualquer momento, um parente próximo, Goel, redentor, podia resgatar a propriedade vendida a qualquer momento. Se não houvesse redentor, ou se a pessoa prosperasse, ela mesma poderia resgatar sua terra. Esta instituição prefigurava Cristo, nosso parente redentor que nos comprou de volta da escravidão do pecado. D. Proteção especial aos levitas. Os levitas, que não receberam território tribal, tinham direito perpétuo de resgatar suas casas nas cidades levíticas, mesmo após o ano limite de resgate para outros. Levítico 26. Este capítulo apresenta as consequências da obediência e desobediência à aliança. É um dos textos mais solenes de toda a Escritura, profético em natureza e tragicamente cumprido na história de Israel. Introdução. Princípios fundamentais, versículos 1 e 2. Não fazer ídolos, rejeição absoluta de idolatria. Guardar os sábados, descanso e adoração. Reverenciar o santuário, respeito pelo lugar da presença de Deus. Esses 3 princípios resumem relacionamento exclusivo com Deus, ritmo espiritual e adoração reverente. Bênçãos pela obediência. Versículos 3 a 13. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, Deus promete bênçãos abundantes. Prosperidade agrícola, versículos 4 e 5. Chuvas nas estações apropriadas. Colheitas abundantes e contínuas. A debulha se chegará à vindima, e a vindima à sementeira. Comida em fartura. 2. Segurança e paz, versículos 5 e 6. Habitação segura na terra. Paz genuína, dormireis seguros. Animais selvagens removidos. Sem guerra, pela vossa terra não passará espada. 3. Vitória sobre inimigos, versículos 7 e 8. Inimigos cairão diante de Israel. Proporção miraculosa. 5 de vós perseguirão a 100. E 100 de vós perseguirão a 10.000. 4. Multiplicação e fertilidade. Versículo 9. Crescimento populacional. Confirmação da aliança. 5. Abundância contínua. Versículo 10. Tanto que colheita velha seria removida para dar lugar à nova. 6. Presença divina. Versículos 11 e 12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e andarei entre vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. A bênção suprema, Deus habitando com seu povo. Esta é a essência da aliança, relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. 7. Liberdade e dignidade. Versículo 13. Quebrei as ataduras do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos, não mais escravos curvados, mas povo livre com dignidade. Maldições pela desobediência, versículos 14 a 39. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos,
As maldições são apresentadas em 5 ciclos de intensidade crescente, cada um 7 vezes mais severo, refletindo rebeldia persistente. Primeiro ciclo, versículos 14 a 17. Disciplina inicial. Terror, doenças, tuberculose, febre. Semeadura em vão, inimigos comeriam a colheita. Derrota militar. Opressão por inimigos. Fuga paranoica sem perseguição real. Segundo ciclo, versículos 18 a 20, intensificação. Seca, céu como ferro, terra como bronze. Esforço agrícola sem resultado. Terra e árvores estéreis. Terceiro ciclo, versículos 21 e 22, ataques de animais. Animais selvagens matando crianças. Destruição do gado. Redução populacional. Estradas desertas por medo. Quarto ciclo, versículos 23 a 26, guerra e fome. Guerra como espada vingadora. Pestilência. Cerco de cidades. Fome extrema, racionamento severo de pão. Quinto ciclo, versículos 27 a 39, devastação completa. Canibalismo, comereis a carne de vossos filhos e filhas, horror indescritível cumprido literalmente em 2 Reis capítulo 6, versículos 28 e 29. Destruição de altares idólatras. Cadáveres sobre os ídolos destruídos. Cidades desertas. Santuário assolado. Exílio, espalhar-vos-ei entre as nações. Terra, finalmente, descansando seus sábados durante a desolação. Sobreviventes vivendo em terror constante. O ruído de uma folha movida os perseguirá. Destruição gradual no exílio. Esta profecia se cumpriu tragicamente. Invasão, Assíria do Reino do Norte, 722 AC. Exílio babilônico de Judá, 586 AC. Destruição romana e diáspora, 70 DC e 135 DC. Esperança de restauração, versículos 40 a 46. Mas Deus não abandona completamente. Após descrever julgamentos terríveis, oferece esperança. Então confessarão a sua iniquidade, se então o seu coração incircunciso se humilhar. Quando Israel se arrepender genuinamente, Deus se lembrará das alianças com Abraão, Isaque e Jacó. Lembrará da terra. Não os rejeitará completamente. Não os rejeitarei nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança. Restaurará por amor aos patriarcas. Esta é a fidelidade inabalável de Deus. Mesmo quando Israel quebra a aliança, Deus permanece fiel. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29, confirma que Deus não abandonou Israel permanentemente. O capítulo final trata de votos voluntários feitos a Deus e como redimi-los, resgatar com pagamento. Avaliação de pessoas consagradas, versículos 1 a 8. Se alguém fizesse voto de consagrar uma pessoa ao Senhor, não sacrifício humano, mas dedicar alguém ao serviço do tabernáculo, essa pessoa poderia ser resgatada, mediante pagamento baseado em idade e gênero. Homem 20 e 60 anos, 50 ciclos. Mulher 20 e 60 anos, 30 ciclos. Homem 5 20 anos, 20 ciclos. Mulher 5 20 anos, 10 ciclos. Homem 1 e 5 anos, 5 ciclos. Mulher 1 e 5 anos, 3 ciclos. Homem 60 mais anos, 15 ciclos. Mulher 60 mais anos, 10 ciclos. Para pobres, o sacerdote ajustaria o valor conforme a capacidade da pessoa. Estas avaliações refletiam capacidade produtiva na economia agrícola, não valor intrínseco da pessoa. Animais consagrados, versículos 9 a 13. Animais limpos consagrados ao Senhor não podiam ser trocados. Animais imundos podiam ser resgatados pagando o valor de avaliação mais 20%. Casas consagradas, versículos 14 e 15. O sacerdote avaliava a casa. Para resgatar, acrescentava-se 20% ao valor. Campos consagrados, versículos 16 a 25. Sistema complexo baseado em capacidade produtiva do campo, quantidade de sementes necessárias. Tempo restante até o jubileu. Se consagrado no ano do jubileu, valor total. Se consagrado após, valor proporcional aos anos restantes. Para resgatar, acrescentar 20%. Se não resgatado e vendido a outro, não poderia mais ser resgatado.
No jubileu, campo consagrado não resgatado tornava-se propriedade permanente dos sacerdotes. Primogênitos, versículos 26 e 27. Primogênitos já pertenciam a Deus por direito. Êxodo capítulo 13, então não podiam ser, consagrados já eram dele. Coisas devotadas, erem, versículos 28 e 29. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor, não será resgatada, certamente morrerá. Erem, devoção, batai, consagração irrevogável, era voto mais solene, dedicação completa e irrevogável a Deus. Não podia ser resgatado. No caso de pessoas, isto se aplicava geralmente a inimigos de Deus em guerra santa, como cananeus, não a israelitas. Dízimos, versículos 30 a 33. Também todos os dízimos são do Senhor. Santos são ao Senhor. Princípio fundamental: 10% de toda a produção pertence a Deus. Dízimo de grãos e frutos. Dízimo de rebanhos. Tudo o que passar debaixo da vara. Cada 10º animal. Dízimos podiam ser resgatados acrescentando 20%. Não se escolhia entre bons e ruins animais. O 10º era santo independentemente. Trocar animais tornava ambos santos. Significado dos dízimos: reconhecimento de que tudo vem de Deus. Provisão para levitas e sacerdotes que não tinham herança de terra. Exercício de fé e obediência. Princípio mantido no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Hebreus capítulo 7. Conclusão do livro, versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Levítico conclui reafirmando sua autoridade divina. Não são invenções humanas, mas revelação de Deus no Sinai. Pesquisas finais de Levítico 25-27. Deus se importa com justiça social. O jubileu e ano sabático mostram preocupação divina por pobres, endividados e oprimidos. Deus não tolera exploração, pois a terra e tudo nela pertencem a Deus. Somos mordomos, não proprietários absolutos. Esta verdade deve moldar nossa relação com possessões e recursos. 3. Obediência traz bênção, desobediência traz disciplina. Capítulo 26 mostra claramente causa e efeito. Deus abençoa a obediência e disciplina a rebeldia, por amor, para restaurar. 4. Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Apesar de ameaças severas, Deus promete nunca abandonar completamente seu povo. Sua fidelidade transcende nossa infidelidade. 5. Votos devem ser levados a sério. Capítulo 27 mostra que compromissos com Deus não são triviais. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. 6. Cristo cumpre tudo. Ele é nosso jubileu, proclamando liberdade aos cativos. Ele é nosso Redentor, comprando-nos de volta da escravidão. Ele cumpriu perfeitamente a aliança que quebramos. Ele levou as maldições que merecíamos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Levítico termina onde começou, com foco na santidade, obediência e relacionamento de aliança com o Deus Santo que nos redimiu e deseja habitar conosco. E assim, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do livro de Levítico. Que jornada extraordinária percorremos juntos através destes 27 capítulos repletos de verdades profundas sobre a santidade de Deus e seu plano redentor para a humanidade. Começamos vendo o sistema sacrificial, que apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Caminhamos pelas leis de pureza, que nos ensinaram sobre a seriedade do pecado e a necessidade de consagração. Exploramos as festas sagradas, que revelaram o calendário profético da redenção. E concluímos com os princípios de justiça social, bênçãos da obediência e a fidelidade inabalável de Deus. Se você chegou até aqui conosco, parabéns! Levítico não é um livro fácil, mas você perseverou, e isso demonstra fome genuína pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente essa busca sincera pela verdade. Queremos agradecer de coração por sua presença nesta jornada. Sua dedicação em ler a Bíblia em um ano é um investimento eterno que transformará sua vida de maneiras que você nem imagina. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Mas isso não é o fim, é apenas o começo. Amanhã iniciaremos um novo livro, Números. Veremos a jornada de Israel pelo deserto, aprenderemos lições sobre fé, rebeldia,
E a fidelidade de Deus mesmo diante da murmuração será mais uma etapa fascinante desta caminhada pela palavra. Por favor, não nos deixe agora. Continue conosco dia após dia. Comprometa-se a completar esta jornada de ler a Bíblia inteira em um ano. Você não se arrependerá. E se este conteúdo tem abençoado sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos, família, irmãos da igreja. Convide-os para esta jornada transformadora. Comente aqui embaixo qual foi o capítulo ou verdade de Levítico que mais impactou seu coração. Dê seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. Cada dia que você dedica à leitura bíblica é um passo de luz em meio às trevas deste mundo. Vamos juntos até o fim. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Ele será fiel para completar em nós a boa obra que começou. Que o Senhor abençoe você poderosamente, guarde seu coração na sua palavra e faça sua face resplandecer sobre você e sua família. Nos vemos amanhã para começar o livro de Números. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.